nações se levantem e sigam para o vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações vizinhas. Amém? Podem tomar os vossos lugares. Joel capítulo 3, verso 12. O irmão Gilney leu aqui o texto que também se refere ao julgamento das nações. Mateus capítulo 25, um texto já muito conhecido da igreja, bastante pregado, aonde nos informa que Cristo, ao descer em glória, em majestade, vai separar as ovelhas dos bodes. Outras versões diz as ovelhas e os cabritos. E nós vamos entender o que esse texto tem para nos ensinar nesta noite. Relembrando, irmãos, que nós já falamos aqui sobre esse assunto, as últimas coisas, né? Que está dentro da teologia como a escatologia, que é o estudo das últimas coisas. E nós falamos aqui também, já falamos sobre o arrebatamento, que será o próximo evento a acontecer, e nós, como igreja, estamos aguardando esse dia, que num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados com Cristo, pois Ele vem nos ares para levar a sua igreja. Depois do arrebatamento, a igreja vai passar pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras serão julgadas. Também as bodas do Cordeiro, e na terra, enquanto a igreja está no céu, na terra acontece a grande tribulação. E a grande tribulação, como nós já falamos aqui, ela traz muitas dificuldades para quem ficar. Será dividida em duas partes, 3 anos e meio, a falsa paz, 3 anos e meio, a grande tribulação propriamente dita. E no final da grande tribulação, o assunto que nós vamos abordar hoje, que trata do julgamento das nações. E não podemos confundir, irmãos, mais uma vez, com o grande trono branco, ou o juízo final. Neste que nós vamos falar, ele define a participação das nações gentias no reino milenar, quando Israel será o centro das atenções, a cabeça das nações, e Jerusalém a sua capital mundial. Isto é para o reino milenal, porque nós ainda não entramos em novos céus e nova terra. Nós vamos passar primeiro pelos 1000 anos do reino de Deus na terra, onde Cristo reinará sobre todas as nações. A base do julgamento das nações será a maneira com que as nações tratam e tratarão os irmãos de Jesus, Israel. Joel afirma nos versículos 1 e 2 do capítulo 3, que, vamos ler aqui, Joel capítulo 3, versos 1 e 2. Eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Aqui fala de Israel. Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali entrarei em juízo contra elas por causa do meu povo, da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre os povos, repartindo a minha terra entre si. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, irmãos, nós vemos que Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa ao seu povo,
que daria uma terra para eles. E Deus levou esse povo do Egito até a terra prometida. Mas até hoje, o povo de Israel não conquistou na sua totalidade aquilo que Deus prometeu. Mas vai chegar o momento em que as promessas do Senhor, que não caem por terra, serão cumpridas, porque Deus honra com a sua palavra. Cristo é quem vai definir quais as nações que vão participar do milênio e quais não irão participar. Mas há critérios que Deus vai agir e vai exigir para que essas nações entrem para o milênio. As nações que não entrarão para o milênio receberão a sua pena, serão destruídas, serão extintas e não participarão desse reino que está preparado para Israel e para as nações que defenderem, que apoiarem o Estado de Israel. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 15 e o versículo 31. Ou seja, capítulo 25 e o verso 31, como o irmão Gilney já leu. Nós vamos ler apenas o 31. Mateus 25 e 31 diz assim: quando o Filho do Homem vier na sua majestade, ou na sua glória, em outras versões, não mais o Cristo humilde que veio lá em Belém, que andou nas ruas poeirentas da Palestina, mas neste momento Cristo vem em glória, com toda a sua majestade, e todos os anjos com ele. Todos, irmãos. A Bíblia fala que anjos nos céus são miríades e miríades, quer dizer, não há como contar. São milhões de anjos, e estes anjos vêm com Cristo. Então se assentará no trono de sua glória. Ele vem para assentar no trono. Veja a diferença entre arrebatamento e vinda em glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Aqui nós não teremos um julgamento individual, pessoal, como acontecerá no grande trono branco, mas as nações. Nós vamos ver o porquê disso. Quais os critérios que Jesus usará neste julgamento? A história, meus irmãos, nos conta que do ano 132 depois de Cristo até 1948, o povo judeu viveu sem pátria. Eles foram espalhados pelas nações, inclusive no Brasil. Nós temos no Brasil colônias de judeus que vivem nesta nação. Nos primeiros anos da igreja, o Império Romano perseguiu os judeus e os forçou a viverem às margens da sociedade, principalmente na Europa. Quando chegavam em algum país onde eles eram necessários, eles eram então tolerados, porque eles não eram bem aceitos, até hoje não são bem aceitos. Aonde eles não eram úteis, então continuava a perseguição. Não podiam possuir terras, não desfrutavam dos mesmos direitos da sociedade da Europa. Nos países onde eles tinham liberdade, os poucos países, eles prosperavam, porque Deus sempre esteve com o seu povo, e eles prosperavam.
E isso alimentava ressentimentos dos moradores genuínos de origem desses países contra os judeus. A inveja aumentava o preconceito religioso contra os judeus. E isso ocasionou a expulsão novamente dos judeus de várias nações, culminando com o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, quando mais de 6 bilhões de judeus foram mortos. Após tanto sofrimento, o Estado de Israel foi oficialmente proclamado no dia 14 de maio de 1948, há pouco tempo, através de uma resolução da ONU, lá em Tel Aviv, na capital administrativa de Israel, que propôs a partição da Palestina. Eles dividiram a Palestina entre 2 estados, um judeu e um árabe. Então hoje, nós sabemos que os judeus têm a sua pátria, mas isso havia sido tirado deles. Eles passaram mais de 1.600 anos fora da sua terra, a terra que Deus deu para eles, fora da sua nação, sendo perseguidos, humilhados aonde estiveram. Porém, mesmo após Israel se tornar um Estado independente, muitas nações ainda os rejeitam. Nós podemos ver isso nas redes sociais, quando alguma coisa acontece, como a guerra que está em curso contra o Hamas, e muitas pessoas não aceitam o Estado de Israel, mesmo sendo atacados, mesmo as pessoas sendo mortas, estão presos, foram de várias formas perseguidos nestes últimos tempos, mas ainda existe um povo que não aceita, que rejeita os filhos de Deus, os escolhidos de Deus. Há nações que os ignoram, outras clamam pelo fim de Israel, outras apoiam esses grupos militares, munindo-os com armas, com munições, com terras, com espaço aéreo, para que eles lutem contra o Estado de Israel. Mas esquecem que existe uma palavra, que existe uma promessa, e existe um povo que é marcado, que é eleito, que é escolhido por Deus. E mesmo Israel sendo tão pequeno, como creio que todos nós sabemos, ele não perde batalhas. Deus, com o seu braço forte, sempre o defende, sempre o faz vencedor. As mentes mais inteligentes do mundo estão em Israel, porque é um povo abençoado por Deus. Em 1948, um brasileiro chamado Oswaldo Aranha foi decisivo na criação do Estado de Israel, pois foi este homem que presidiu a Assembleia Geral da ONU, que decidiu pela partilha da Palestina. Porém, no governo Temer, que já passou pelo Brasil como presidente desta nação, este se absteve de votar favorável a Israel, votando no apoio às resoluções favoráveis aos palestinos. E é bom que nós saibamos dessas coisas, porque a Bíblia nos manda orar por Israel. A Bíblia nos ensina que nós devemos amar esse povo, porque é deles que veio a salvação para nós, os gentios. Nós não somos judeus, nós não trazemos para o nosso culto
aquilo que o judaísmo adora, aceita, nem a sua forma de culto, mas através deles, Jesus morreu por nós. Isso deve ser uma preocupação para nós, o povo brasileiro. Não apenas os governantes serão julgados no julgamento das nações, mas o povo, nós, que somos responsáveis pelo voto, pelo compromisso de escolher os nossos representantes. E quando elegemos pessoas que são contra o que Deus escolheu, o que Deus formou e aquilo que Deus protege, nós estamos, de certa forma, indiretamente, agindo da mesma forma. Por isso nós precisamos, irmãos, ter cuidado na escolha daqueles que nos representam. Nós precisamos observar as suas ideologias. Nós precisamos entender quais os apoios que eles têm, o que eles defendem, para que não caiamos no laço do inimigo. Se fosse hoje o julgamento das nações, eu creio que o Brasil não seria escolhido para entrar no reino milenar de Cristo. Porque, de certa forma, como eu falei, indiretamente, o Brasil não está apoiando o Estado de Israel. Isso é preocupante para nós. Mateus 25, 33 ao 35, que o irmão Johnny leu, diz assim: porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: as nações que defendem Israel, as nações que estendem a sua mão a Israel. Estive nu e me vestiste, estive preso e me visitaste. Estiverem à sua direita, venham, benditos de meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome, vocês me deram de comer, e assim por diante. Então as nações que estenderam a mão para Israel serão colocadas à direita e serão convidadas a entrar neste reino maravilhoso, o milênio, que nós vamos falar, se Deus permitir, na próxima terça. As ovelhas, são aqueles que auxiliam, que oram, que defendem Israel. Estes não serão derrotados por Jesus, mas serão convidados por Ele, para reinar com Ele. Não apenas para os judeus, que serão também inseridos no milênio, mas sempre que nós estendermos a mão para um necessitado, estamos também fazendo a Cristo. Não só orar por Israel, não só defender Israel, mas orar, estender a mão, fazer a nossa parte social, como esta igreja faz, para o necessitado, isto também será julgado. E é bom entender que este julgamento, ele acontece para a entrada do milênio, e não para a eternidade, porque as obras sociais feitas pelas nações poderá, ou seja, para reduzir a pobreza e as desigualdades sociais, pesarão neste julgamento, serão medidas. Em nosso país, a desigualdade social
só aumenta. Pessoas vivendo no nível abaixo da pobreza, situações humilhantes, e outros com muito, sem estender a mão para o necessitado. Mas haverá um julgamento naquele dia. E se nós não orarmos pela nossa nação, esta nação sofrerá a pena que já está decretada para as nações que aceitarem o convite do anticristo para guerrear contra Israel. Nossos governantes são incrédulos, escravizam o seu próprio povo. Nós temos visto as notícias, muitas vezes a gente ouve pessoas indignadas com o que acontece. Mas de quem foi a escolha destas pessoas estarem dominando sobre nós? Deus trata com a nação, mas também trata com a igreja. Porque a igreja é o sal da terra, é a luz do mundo. E é nesse momento que devemos fazer a diferença. Em oração, em súplica, em clamor. Parece que muitas vezes nós achamos que não resolve mais. Mas Deus ouve a tua oração. Deus ouve a nossa súplica. Por isso precisamos clamar cada dia mais. Não desistir da nossa liberdade de culto. Da nossa liberdade para louvar ao nosso Deus. Porque Ele merece a nossa adoração. Queridos, a liberdade religiosa está sendo cerceada em nosso país. Homens injustos, mas eles terão a sua recompensa no momento certo. Às vezes nós entendemos que morreu, não vai pagar mais o que fez. A alma não morre. Morre o corpo físico, mas aquilo que nós fazermos aqui, colheremos aqui, e tem coisas que ficarão para a eternidade. A pena capital, aonde não haverá volta. Por isso, ore pela nossa nação, ore pelos nossos governantes, porque Deus é justo. Mateus 25:37 diz assim: então os justos lhe responderão. Os justos são as nações que não aceitaram o convite do anticristo para lutar contra Deus. Os justos são aquele povo que não subiu no arrebatamento, mas aceitou Cristo na grande tribulação. E não foram mortos, porque não houve necessidade ou porque fugiram das garras do anticristo. Estes são os justos que a Bíblia fala e serão convidados para o milênio. Jesus os chama de justos, os gentios que irão ajudar os judeus no período da grande tribulação. Muitas nações receberão judeus e novamente passarão por perseguições, pois estes, os judeus, serão perseguidos pelo anticristo. Muitos serão mortos, serão dispersados, fugirão da morte. Nem todos escaparão. As nações estarão divididas. Umas nações, que hoje nós já temos um vislumbre de quais são, estarão apoiando o anticristo. Outras, apoiando Israel. E esta batalha culminará no final da grande tribulação. Após esta decisão de cada nação e a consequente guerra contra os judeus, o Armagedon, então Jesus os julgará
conforme Mateus 25, que já foi lido aqui. As ovelhas para a direita. Estas são as nações que ouviram o Evangelho, pelos 144 mil judeus marcados, que pregarão o Evangelho do reino para todos aqueles que ainda não ouviram o Evangelho e para aqueles que ouviram e não aceitaram nesta dispensação da graça. Ou pelos cristãos que se converteram na grande tribulação e também não se deixaram marcar pela besta e não foram mortos por sua fé. Estes entrarão para o milênio com Cristo. Os bodes ou os cabritos da esquerda são aqueles que se deixaram marcar pela besta, que já definiram o seu lado, que sabem que Jesus é Deus, que virá no final dos tempos, mas os seus corações estão endurecidos e não aceitam a palavra de Deus hoje e não aceitarão depois também. Estes são os cabritos, estão à esquerda e lutarão contra Deus e serão destruídos pelo sopro da boca do Senhor e aguardarão o juízo final para a condenação eterna, sabendo, eles não vão ser apenas influenciados, não vão errar por culpa de outros ou do inimigo, mas é porque eles não aceitam Deus e desejam lutar contra o Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, versículos 12 ao 16, nos fala desta guerra que acontecerá, dizendo assim, Apocalipse 16, verso 12 em diante: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios. Esses prodígios são para convencer as pessoas, os quais, esses demônios, vão ao encontro dos reis de todo o mundo, dos governantes, para os congregar, para os convencer, para os unir para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E os congregaram no lugar que em Hebreus se chama Armagedon. Estas nações vão se unir, vão aguardar Israel para eliminar Israel da face da terra. O povo de Deus, que inclusive até hoje não se teve uma nação que venceu o pequeno estado de Israel. Então eles vão unir mais forças para tentar exterminar com este povo. A região de Meguido ou Armagedon já foi cenário de grandes batalhas no Antigo Testamento. O local é uma vasta planície, irmãos, chamada Esdraelon ou Vale de Jezreel, que se estende do Rio Jordão até o mar Mediterrâneo com aproximadamente 1.200 quilômetros quadrados. É um espaço muito grande, muito fértil, que existe em Israel. E Deus separou aquele lugar para vencer o inimigo e as nações que lutarão contra Deus. Será uma batalha jamais vista. Pela quantidade de aliados, o anticristo estará reunido com estas nações para o seu último
para a sua última tentativa de destruir Israel. É possível que seja uma campanha, várias batalhas, durante os últimos tempos da grande tribulação, mas culminará com uma grande guerra no final da grande tribulação. Quando os judeus estiverem sitiados, sem saída, Jesus virá em poder e grande glória, com os santos, com a igreja, com os anjos. Esta é a segunda fase da segunda vinda de Jesus à terra. E ele então vem para livrar o seu povo do extermínio. Quando nós lemos isso na Bíblia, parece um filme, parece algo inimaginável. Será que isso realmente vai acontecer? Às vezes ficamos nos perguntando, questionando, querendo saber mais. Mas tudo, irmãos, que a Bíblia registra e que já devia ter acontecido, já aconteceu. E Deus não permite que as suas palavras caiam por terra, mas Ele as cumpre cabalmente, todas elas, e Ele cumprirá também com esta promessa. Israel é um povo escolhido de Deus, eleitos de Deus, mesmo naquele pequeno espaço, rodeado por inimigos, eles subsistem, porque o braço forte do Senhor os defende dos seus inimigos. É a prova mais real de que Deus cumpre com as suas promessas, não só para Israel, mas para mim e para você. Ele cumpre com aquilo que ele fala. Apesar de castigar Israel pelos seus pecados, pela idolatria do passado, Deus continua mantendo as suas promessas em pé. E aquele povo, ele cumpre as profecias bíblicas, assim como os profetas falaram no Antigo Testamento. A batalha de Armagedon servirá para separar os bodes das ovelhas em nível mundial. Esta batalha, uma confederação de 10 reinos, comandadas pelo anticristo, que convence esses reis, esses governantes, presidentes, provavelmente a Rússia e seus aliados, vindo do norte, os asiáticos vindo do leste, e também o norte da África, vindo do sul de Israel, se unirão para guerrear contra Israel. Mas Zacarias, capítulo 12, o verso 9, diz assim: e acontecerá naquele dia, que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim, para Cristo, a quem transpassaram lá na cruz. E o prantearão, chorarão, como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Quando Israel não tiver mais saída, assim como aconteceu à beira do Mar Vermelho, quando não tinha para onde ir, Deus abriu um caminho. Lá no final da grande tribulação novamente acontecerá, mas agora eles chorarão amargamente, arrependidos por não ter aceito o libertador que veio em humildade para livrar aquele povo, mas eles não o aceitaram.
Neste momento, Israel reconhecerá que no passado recusou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e quando pensarem que está tudo perdido, para não suportarem a última investida do dragão, Jesus aparecerá e os salvará mais uma vez, e assim eles entrarão para o reino milenial de Cristo. Em Mateus 24, 30 e 31, a Bíblia nos diz: todas as tribos da terra se levantarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Todas as tribos, as nações, os países da terra verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Apocalipse 1 e 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os transpassaram. Agora abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 em diante. Vamos ler esse texto muito importante para entendermos melhor esta guerra final, o julgamento das nações. A partir do versículo 11 de Apocalipse 19, diz assim: vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, que é a igreja, porque a igreja será vestida de linho fino, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com um cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol, e ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer da carne dos reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra, com seus exércitos, reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros, mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Este é o fim daqueles que foram seduzidos pelo anticristo. Mas aqueles que venceram, aqueles que não aceitaram a marca,
aqueles talvez que foram mortos por não negar o nome do Senhor Jesus. Estes serão salvos para a glória de Deus Pai. Ninguém ficará impune, irmãos. A Bíblia diz: quem é sujo, suje-se ainda. Mas ninguém escapa da mão do Todo-Poderoso, o Deus que conhece todas as coisas. A igreja descerá com Cristo, julgará com Ele, reinará com Ele e estará com Ele para toda a eternidade. Eu e você. Subiremos no arrebatamento, mas viremos juntos com Cristo, em majestade e glória, Todo-Poderoso. Então sejamos fiéis, vamos vencer, não importa o que vier, nós temos um Deus que nos defende, nós temos uma palavra que nos fortalece, nós temos um coração quebrantado diante de Deus, e Ele nos orienta passo a passo. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 ao 3, diz assim: e vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia nas suas mãos. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E falaremos mais disso na próxima terça. A grande tribulação se encerra com esta grande guerra. A guerra ou a batalha do Armagedon. Concluindo então a 70ª semana profética de anos do profeta Daniel. E a partir daí, nós, os crentes, salvos nesta dispensação da graça, juntamente com aqueles que se converteram na grande tribulação, foram mortos por não negarem o nome de Jesus, reinaremos com Cristo no milênio. Quando as nossas obras forem julgadas no tribunal de Cristo, dali sairão a ordem para cada um dos salvos auxiliarem no governo de Cristo no milênio após a grande tribulação. Então tudo o que fazemos deve ser para Deus. A glória é para Deus, não é para os homens. Nós não pregamos para a glória de homens. Nós não cantamos para atrair atenção ou fama para nós, mas é para a glória de Deus, para que neste tempo nós estaremos junto com Ele, reinando sobre toda a terra. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. E como nós estamos orando pela nossa nação, e eu sei que nos cultos passados, a igreja já levantou aqui clamor a Deus pela nossa nação. Nós vamos mais uma vez orar a Deus, pedir a Deus que sare a nossa terra, sare a nossa nação, que extermine com a corrupção, com a maldade, com a injustiça, porque nem eu e nem você queremos que os nossos irmãos, que aqueles que ainda não aceitaram Cristo, não tenham a oportunidade de aceitá-lo no futuro.
Mas nós, como igreja, precisamos orar a Deus, clamar a Ele, para que Deus nos dê vitória. Amém? Eu convido o evangelista Pedro a passar aqui e vai orar, clamar juntamente com a igreja pela nossa nação. E em seguida, o pastor João estará encerrando o nosso culto. Queridos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos em Tua presença, ouvimos a Tua poderosa palavra, que trouxe aos nossos corações, ó Deus, esse alerta, esse despertamento, Senhor, pois é tempo de nós estarmos preparados para esse tão grande e maravilhoso dia, em que o Senhor chamará os Teus escolhidos, aqueles que foram comprados com o Teu precioso sangue. Senhor, quando esse dia chegar, permita-nos que possamos estarmos com as nossas vestes embranquecidas e lavadas no sangue do Cordeiro. Mas enquanto esse dia não chegar, Senhor, Tu que estás no controle de todas as coisas, a Tua boa mão que está estendida sobre a nossa vida, sobre a nossa família, que seja estendida, Senhor, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, sobre esse povo, Senhor, que chama e clama, Senhor, pelos que estão sedentos por justiça, pelos que estão injustiçados, Senhor, por aqueles que estão, Senhor, encarcerados, por aqueles que estão, Senhor, debaixo do jugo, do pecado, da iniquidade dos homens. Pai, aqueles que estão, Senhor, com os corações endurecidos. Pai, permita, Senhor, que o Teu Espírito Santo levante na terra um povo cheio de graça, cheio de autoridade, movido pelo Teu Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem incendiar a nossa alma, o nosso coração, que os nossos lábios, Senhor, possa profetizar sobre essa terra que está enferma, doente, pois é a Tua promessa: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Senhor, nós queremos nos humilhar, nós nos humilhamos debaixo da Tua potente mão, pois sabemos que esse é o caminho, essa é a Tua vontade. Nós estamos debaixo, Senhor, de um povo, Senhor, de governos, que não tem, Senhor Jesus, compromisso contigo, mas esta é a Tua igreja, essa é a nação santa, o povo adquirido por Ti. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de nós, Senhor. Lembra-se, Senhor, em tempo oportuno, lembra-se da Tua misericórdia, como clamou Abacuque: aviva, ó Deus, a Tua obra, e no meio dos anos, ó Senhor, nós somos o Teu povo, nós somos a Tua igreja, nós queremos morar no céu, mas nós queremos, Senhor, que cadeias sejam abertas, prisões sejam quebradas. Senhor, tenha misericórdia e perdoa, Senhor. Alcança, Senhor, com Teu favor aqueles que precisam. Nós oramos pela nossa nação e colocamos diante de Ti esse povo, porque bendita é a nação cujo Deus é o Senhor.